Pastorei uma igreja e completamos 19 anos. E no decorrer desses 19 anos, eu tive muitos obreiros por ali. Tinha um obreiro lá que ele era meio revoltado, ele estava sempre aborrecido com tudo. E tinha outro lá que era um grande fofoqueiro, ele contava tudo para todo mundo. Isso aí é na minha, tá? Uma vez eu cheguei no culto, senhores, olha para mim. Cheguei no culto. Aí o fofoqueiro olhou para mim e fez assim, ó. Era uma ceia. Ele fez assim, ó. Pastor! Eu disse, oi, ele. Eu disse, lá vem, senhor. Cheguei perto dele, o fofoqueiro disse assim, ó. Aí falou, cheguei perto dele, o fofoqueiro disse assim, ó. Aí falou do revoltado. Disse, não tem aquele irmão, fulano? Não veio no culto hoje, não. Fala, Jesus! O obreiro igual a ele, né? Meu Deus. Falei, ok, deve estar doente. Não, pastor, não. Ele foi para o Maracanã. Foi assistir o jogo do coração dele, é o time dele. Sem compromisso, né, pastor? Eu disse, rapaz, não foi não. Foi não. Deve ter alguma ocupação. Vou até olhar se ele mandou alguma mensagem. Ele disse, pastor, sabe qual é o teu problema? É que tu fica colocando pano quente na costa dessa gente que não quer nada com Deus. Olha o fofoqueiro, ó. Irmão, só que o irmão que ele estava falando foi para o Maracanã mesmo. Alguém aqui já ouviu falar do Maracanã? Levante a mão aí. E tu acredita que ele foi? Era o time do coração dele. E ele foi no Maracanã, só que naquele dia ele teve uma falta de sorte tão grande. Era a escala dele no culto e ele foi lá assistir o time do coração. Quando o time fez o gol, a câmera da televisão pegou ele. Não, só que não pegou ele assim não. Fica na igreja não. Pegou ele assim, ó. Cheguei no outro culto, trovão. O fofoqueiro estava lá e disse, pastor. Falei, fala, irmão. Eu não te disse que era ele? Falei, não era não. Aqui, pastor, o vídeo está aqui, ó. Aí eu olhei, ironizei, disse, não é ele não, irmão. Não é ele não. Pastor, o senhor continua querendo acoitar essa gente. Falei, não é ele, irmão. Pastor, olha aqui, é ele. Ele colocou aquela camisa que ele vem para o culto. E colocou a camisa do clube por baixo. Até a camisa do fofoqueiro repara. Olha como é que é. Eu falei, não é ele, rapaz. Ele disse, é ele sim, pastor. Eu disse, não é. Ele disse, por que o senhor está falando que não é? Eu falei, olha a boca dele. Ele estava assim, ó. Dava para ver o sininho da garganta. Ele disse, o que tem a boca? Eu disse, olha os braços. Eu disse, não pode ser ele. Porque aqui ele fala mal de todo mundo, aqui ele reclama do culto, ele reclama do louvor, ele reclama da pregação, ele cruza o braço, ele cruza a perna, ele cruza a língua, ele atrapalha o culto, ele fica avaliando o culto, não pode ser ele. Porque se fosse ele aqui, ele faria maior ou melhor do que ele faz lá. Então não é ele, mas eu sabia que era ele. E sabe por que a reação dele lá é maior? É porque o amor dele está lá. E ele é intenso lá. Lá ele não reclama de nada. Pode estar apertado, tá bom. Lá pode estar calor, tá bom também. Porque a paixão dele não está mais onde deveria estar. Agora está em outro lugar. É por isso que lá ele faz o melhor. Eu quero que alguém levante as duas mãos lá no terceiro andar. Eu vou desafiar esse ginásio. Eu vou lhe dar 1 minuto de relógio para você fazer melhor do que você já fez em qualquer outro lugar, em qualquer outra ocasião. Abre a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Vai! Mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso. Olha aí, vai!
Shurika, maché, mais intenso, 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 mais intenso. Ajuda o teu irmão se ele não está conseguindo. Segura na mão dele, segura na mão dele. Faz assim, ó, mais intenso, 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 mais intenso. Tá descendo poder aqui. Tem alguém trocando de nível, tem alguém trocando de nível, tem alguém, olha lá, eu tô vendo o fogo acender de novo, a paixão incendiando de novo, mais intenso. Vai, Kamana Bashia Antere Cantai. Meu Deus, eu estou vendo alguém aqui incendiar de novo. O diabo já está desesperado. Vai cair um inimigo que nunca caiu. Uma batalha que nunca foi vencida vai ser vencida. A janela da oração já está aberta. Mais intenso, mais intenso, mais intenso. Shuria Cheima Ikalahasuria Ikanche. Olha aí. O diabo estava fazendo festa no inferno. Ele viu que você tinha apagado, que você disse que não queria mais pregar, você não queria mais o ministério, que não aconteceu até hoje, não vai acontecer mais. O diabo colocou os demônios para bater tambor lá no quinto dos infernos, porque ele sabe que você tem um chamado, tem a revelação, mas tinha desistido de tudo. Irmão, pega em uma mão somente. Pega na mão do irmão. Estou debaixo da revelação. Olha na bolinha do olho de uma pessoa. Eu não sei se tu crê em revelação, mas tem gente sendo curada aqui. Eu estou vendo um manto descer sobre a vida de alguém. Com intensidade, balança ele olhando para ele. Vem aqui, trovão. Balança ele olhando na bolinha do olho dele. Diga para ele: Deus te quer mais intenso. Diga: nessa noite, Satanás vai ter que cancelar a festa. Deus está te incendiando de novo. Deus está te incendiando de novo. Deus está te incendiando. Pega, 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 atira, 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 rabababa, chega. Kamana babashe kanturi barasi kantara makashi kantorolosia kebaba bagashanda rabakantaramiase ai kantorogoshiri kantai. O Espírito me diz que Ele está derramando uma unção sobre a vida de alguém. Chegou a tua hora, chegou o teu tempo, chegou o teu momento. Recebe-me, recebe-me, recebe. Acende mais.
queima de novo. Correu. Estou debaixo da revelação. Tem portas se abrindo. Um novo tempo chegando. O inimigo caindo. Uma batalha sendo vencida de dentro do quarto. E deixa eu muito rapidamente te falar. Eu nasci numa família que não tinha Deus. Minha família veio da Rússia. Meu pai se estabilizou em Blumenau. Se tornou um grande empresário próspero, com rede de lojas. E foi nesse tempo que eu fui crescendo numa família sem Deus, sem religião. E diante desse cenário, fui me envolvendo com tudo aquilo que estava fora do propósito de Deus. Me tornei um skatista, me tornei um surfista, deixei meu cabelo crescer. E quando eu estou aqui em cima desse ginásio, eu começo a me lembrar quantas foram as madrugadas que eu estava nas beiras desta praia chamada Balneário Camboriú, usando drogas e nas baladas na Barra Sul. Quantas vezes eu estava pegando ondas nessa praia e voltando para a areia para fumar drogas. Quem poderia imaginar que um dia Deus ia ali na praia de Balneário Camboriú arrancar um cabeludo de cima de uma prancha de surf, transformar ele e colocar no altar dos Gideões para pregar a sua palavra? Mas ele diz assim nessa tarde: eu sou Deus que faço o que quero, aonde quero, com quem eu quero e como eu quero. Cadê você, gideonita, para adorar? Foi naquela vida, andando de skate, eu tinha um cabelão quase na cintura, cabelo de surfista mesmo, nas pranchas de surf, fumando drogas. Mas um dia um crente corajoso me convidou para ir na igreja, e eu fui. Eu me lembro até hoje, faz mais de 20 anos. Estava de bermudão, tênis, droga no bolso, skate debaixo do braço, cabelão quase na cintura. Deixei meu skate na porta da igreja e entrei. Estava pregando um grande homem de Deus, pastor Benjamin dos Santos. E os irmãos assustados comigo, porque nunca tinha visto uma figura daquela, de bermudão, há mais de 20, quase 25 anos atrás, de skate, droga no bolso, cabeludo. Mas enquanto o pastor pregava, algo forte dos céus ia entrando dentro de mim. Quando ele perguntou quem quer aceitar Jesus, o cabeludo se levanta e vai para frente, se entrega para Deus, para nunca mais voltar atrás. Comecei a ficar cheio da presença de Deus. Eu me entreguei tão fortemente para Deus, e fui para casa com meu skate. Parecia que o meu skate flutuava. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, e eu vou contar aqui o que aconteceu comigo. Eu não sei se vocês ainda acreditam nas loucuras de Deus e no Deus das loucuras, mas aqui nos Gideões, nós ainda acreditamos nas loucuras de Deus e no Deus das loucuras. Na noite que eu aceitei Jesus, eu fui para casa, estou tomando banho, eu vou contar, e debaixo do chuveiro eu comecei a falar com Deus, e debaixo do chuveiro a minha carne começou a tremer, e debaixo do chuveiro, na noite que eu aceitei Jesus, os céus se abriram, e eu fui batizado com o Espírito Santo, e comecei a falar em nova. Cadê os batizados com o Espírito Santo para adorar a Deus aqui nesse... Cadê você que é batizado? Cadê? Solta aquela rajada gostosa de ali. Vai. Solta aquela rajada. Quem sabe faz tempo que você não fala em línguas. Eu fui batizado debaixo do chuveiro. Pega essa palavra e adore. Deus vai batizar com o Espírito Santo aqui hoje. Mas meu pai nos dava tudo que meu pai nos dava tudo que um jovem sonha em ter, tudo. Imagine o que um jovem sonha em ter, eu tinha.
apartamento de frente para o mar aqui nessa praia. Uma vida de um jovem, de um pai empresário. Mas ele não gostava de crente. Família que veio da Rússia. E quando ele descobriu que o filho caçula ficou crente, louco da cabeça, ele não aceitou a minha conversão. Deus estava se movendo naquela história. Deus estava se movendo naquele momento. Mas meu pai não aceitou. E com 17 anos, me expulsou de casa, sem nada, só com a roupa do corpo. No inverno do ano de 1999, eu deixava minha casa, só com a roupa do corpo, e o Espírito Santo queimando dentro do meu coração. Deixei para trás tudo que o meu pai oferecia, tudo que a minha casa oferecia, porque o meu pai não aceitou a minha conversão. Passado alguns dias que eu estava escondido na casa dos irmãos, meu pai muito furioso, ele estava num dia perturbado e uma fúria do inferno. Na frente da nossa casa tinha um gramado muito bonito, na frente da nossa casa, uma casa num bairro nobre da cidade de Blumenau, e no meio daquele jardim, ele comprou granito, comprou mármore e construiu uma sepultura de cemitério para fazer o meu velório, e disse: aqui está enterrado Peter, o meu filho que ficou crente. Eu acho que esse é um privilégio só meu. Não sei se alguém aqui já teve velório, mas eu já tive velório, já tive a minha sepultura na frente da nossa casa, por causa do nome de Jesus, por causa da palavra de Deus. Fui sepultado na frente de casa pelo meu próprio pai. Estava lá a minha sepultura, estava lá o meu velório, estava lá o meu túmulo de alguém que havia realmente morrido. Bateram a foto e trouxeram para mim, achando que eu ia me entristecer, mas quando os mensageiros do diabo chegaram com a foto da minha sepultura, pastor Luciano, eu comecei a dar glória a Deus, e eu disse aos mensageiros do diabo: avisem aos demônios do inferno que mandaram vocês aqui com a foto da minha sepultura e do meu velório, que esta foto é verdade, essa sepultura é verdade. Avisem aos demônios do inferno que o velho Peter vida louca, cabeludo, surfista, ele está enterrado aí nesta sepultura. Mas avisem os demônios do inferno que o novo Peter ressuscitou para pregar, para pregar, Tem uma presença invadindo esse ginásio nessa tarde. Deus está renovando ministérios nessa tarde. Deus está renovando chamadas nessa tarde. Feche os teus olhos por um instante e pegue na mão da pessoa que está do seu lado, porque tem gente aí do lado que precisa ser renovada agora. Oh glória, tem gente que precisa. A glória de Deus já está tocando este pavilhão, a glória de Deus já está invadindo este ginásio. Deus vai curar pessoas agora neste lugar. O Senhor me diz: tem batismo com o Espírito Santo nessa tarde. Começa a orar pela pessoa que está do seu, ela está precisando, vai. Se você não está mais, olha a glória de Deus tomando o ginásio, vai. Ore por ele, ore por ela, interceda. Tem cura e batismo chegando, Deus está renovando. O diabo pensava que ia te derrubar, o diabo pensava que ia te parar, o diabo pensava, mas assim diz Deus: eu quebro o arco, corto a lança, jogo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Pega, 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 pega.
Meu Deus, vai. Vai. Glória. Vai, dá lugar. Tem batismo com o Espírito Santo nessa tarde. Fica em pé. Fica em pé. Oh glória, porque eu vou terminar dentro do tempo restabelecido. Eu vou terminar e eu vou entregar a cereja do bolo para vocês. Oh glória. O que eu falei no começo? Que o tempo passou e o vento, o tempo passou e o vento soprou. Minha sepultura foi desmontada. O tempo passou e o vento soprou. Deus começou a tocar nas empresas. O vento soprou e oh glória. Fala para o teu vizinho: o tempo vai passar e o vento vai soprar. Descansa. Meu Deus, está forte aqui. Está forte aqui, pastor Silas. É uma unção forte aqui nesse ginásio. Erebaraia Síria. Horiachoia Baracala Sauadargia. Meu Deus, o vento passou. O sopro de Deus. Muitos anos se passaram. Eu não vou detalhar o meu testemunho. Não vou detalhar. Mas deixa eu te dizer, muitos anos se passaram. E Deus começou a me levar às nações. Já pisei em todos os continentes do mundo pregando essa palavra. Alguém que há 25 anos atrás estava nas praias dessa cidade, surfando e fumando drogas, hoje anda pelo mundo pregando essa palavra. Pode me chamar nos lugares mais simples e humildes lá do teu estado, que eu vou lá pregar. O tempo passou, o vento soprou, e um dia eu estava pregando na ilha mais isolada do mundo, um lugar chamado Ilha de Páscoa. Eu estava pregando na base dos Gideões da Ilha de Páscoa. Irmãos, pensa num lugar longe, distante. Eu já andei esse mundo, eu já andei os continentes, já fui para os lugares mais isolados da Amazônia, mas aquela ilha isolada, pastor Urias esteve mais de 10 anos lá. Pensa num lugar isolado do mundo. Você fica horas de avião por cima do mar. E eu estou lá pregando na Ilha de Páscoa. O povo que vive naquela ilha chama-se Rapa Nui. E de repente Jesus começou a curar Rapa Nuis que estavam doentes. Tinha uma Rapa Nui muito doente, Deus começou a fazer um milagre nela. E eu sempre levo um cinegrafista para filmar, para fazer os documentários, para fazer as filmagens. E de repente eu disse: cinegrafista, corre aqui para filmar, que Jesus está fazendo um milagre. Sabe quem estava atrás da câmera me filmando? Exatamente ele, o russo, o meu pai que um dia me enterrou e fez a minha sepultura. Agora estava no campo missionário filmando o seu filho pregar a palavra de Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu abro um parênteses aqui para rapidamente contar para vocês que é exatamente 1 ano atrás eu estava entre o decreto da terra e o decreto do céu. Eu estava com o pastor Zilmar na África, fevereiro do ano passado. Lá na África estava tudo certo. Quando nós voltamos da África e chegamos no Brasil, eu comecei a sentir uma dor na minha garganta. Aquela dor foi se intensificando. A minha esposa falou: eu acho melhor você ir no médico se consultar. Quando eu coloco, pastor Russi Carlos, a mão na minha garganta, eu observei que tinha um caroço na minha garganta. Eu fui rapidamente no otorrino para mim descobrir o que era aquilo. Pastor Bruno, quando eu chego lá, ele toca, ele fala: eu quero uma ressonância.
Eu fiz a ressonância do jeito que ele pediu. Quando eu levo a ressonância novamente para o médico, decreto da terra, presta atenção. Ele falou bem assim: esse caso não é para mim. Falei, como assim esse caso não é para você? Ele falou, eu quero te encaminhar para um especialista. Que especialista? Eu preciso te mandar para um oncologista. Eu sou pastor de igreja, eu visito muita gente, eu trato de muita gente com câncer. Quando eu ouvi isso, eu confesso para você, o meu chão desapareceu. O decreto da terra me colocou num dos piores momentos da minha vida. Eu fui para o oncologista, chegou lá, ele olhou e falou bem assim: eu preciso urgente fazer uma biópsia do teu pescoço. Eu olhei para ele e falei, doutor, por favor, o senhor está me assustando. Ele falou bem assim: esse caroço conhecido como linfonodo, ele está muito grande na tua garganta. Provavelmente é maligno. Quando ele falou isso, eu confesso para vocês que a primeira coisa que veio na minha mente foi meu filho, minha filha, minha esposa. Eu falei, o que vai ser deles? Porque quem já passou por um diagnóstico desse entende exatamente o que eu estou falando. O chão desapareceu, uma tristeza tomou conta do meu coração. E eu vou para casa com tristeza, fazendo esforço para não chorar na frente deles. Mas por dentro eu estava destruído, porque a terra estava me dizendo: é um ponto final na tua trajetória. Você já corre no Google pesquisar sobre aquilo e assusta. Eu aconselho você a nunca fazer isso. Só que isso era uma segunda-feira. Na terça-feira eu fui para o encontro dos homens segundo o coração de Deus, lá na igreja que eu sou pastor em Toledo. Quando eu chego no encontro, o encontro está acontecendo, o pastor Jonathan lá de São Paulo estava lá. Veio sem ser convidado, pagou a própria passagem, estava lá. Quando ele está ministrando, no meio da ministração, ele parou a pregação e falou: pastor Rafael, por favor, vem para frente. Ninguém sabia o que eu estava passando. Ele chegou em mim, com licença pastor, por favor, se coloque em pé. Ele colocou a mão na minha garganta e falou: a terra falou que é o fim, mas as minhas promessas te dizem, é só o começo da caminhada. Naquele momento ele orou por mim. Falou: volta no mesmo médico que você foi ontem. Ele não sabia que eu tinha ido no médico. E pede para ele repetir o exame. Eu voltei, cheguei lá, falei bem assim: doutor, o senhor pode repetir o exame? Ele falou bem assim: Rafael, nós fizemos faz 2 dias. Eu falei: por favor. Aconteceu um milagre. Ele falou: não vou. Falei: coloca a mão no meu pescoço. Ele colocou a mão no meu pescoço. Quando ele colocou a mão, falou: eu vou repetir o exame. Um dia depois saiu o resultado. Ele olhou para mim e falou: a medicina não explica. Eu olhei para ele e falei: quando o céu se posiciona, ninguém na terra explica. Aleluia! E para a glória de Deus, 1 ano depois eu tô cheio de saúde, pregando no 40º congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. Ah, eu vou falar até você dar glória. Deus ainda faz milagres. Há muitos anos atrás, eu cheguei em uma aldeia onde todos os dias morria uma criança. Ora com dengue, ora com malária, ora com picada de uma cobra, ora com racinise, mas todos os dias tinha um velório de uma criança. Nós entendemos que precisávamos orar pelas crianças, pedindo a cura para as crianças e repreendendo todas as forças malignas que atormentavam as crianças. Então, durante 1 mês, eu e a missionária timorense andávamos na aldeia e pedíamos ao Senhor a cura das crianças. Orávamos por elas todos os dias. E um dia eu estava na minha casa. Um homem chegou à minha casa e disse: eu vim convidar você para o velório do meu filho. Temos uma grande festa, a festa da partida dele. E eu disse: a sua criança já morreu? Ele disse: quase. Eu estou falando para você comprometer-se com a proclamação do Evangelho, se permitir ser um instrumento para a cura de um povo. Deus quer curar povos na terra. Deus quer que o nome dele seja glorificado na terra.
E os instrumentos estão aqui nessa tarde. Os instrumentos somos nós. Aleluia! Eu cheguei naquela casa. Já tinha ali as carpideiras, as mulheres que fazem o choro. Eles já tinham matado. Os timorenses estão ali, sabem disso. Eles já tinham matado os animais para fazer a primeira festa. Estava tudo pronto. Eu entrei naquela casa. A criança estava deitada em um tecido, em uma mesa. Mas eu vi que a criança não estava completamente morta. Eu perguntei para Jesus: Senhor, o Senhor não quer glorificar o seu nome aqui? Para que todas as pessoas que estão nesse quintal saibam que tu és Deus. Eu ouvi audivelmente: eu quero glorificar o meu nome nesse lugar. Paulo e Barnabé não foram sozinhos. Eu também nunca fui sozinha. A igreja do Senhor vai conosco, orando junto, trabalhando juntos. Eu disse para aquele pai, a criança não vai morrer. Ele disse: por favor, não diga isso. Os feiticeiros não mentem. Os matandogs, mata é olho, dog é distância. O homem da visão longa disse que essa criança vai morrer e ela tem que morrer. E eu disse: maior que os matandogs, que os feiticeiros, tem Deus no céu. E ele disse que não morre e não vai morrer. Oh! Irmãos, o Senhor disse: ajoelha. Eu fui lá na frente e ajoelhei. E eu vi ir embora uma ave gigantesca. E o Senhor disse: foi embora o espírito de morte que ataca as crianças nesse lugar. Eu entrei naquela casa e disse: pai, me dá um pouquinho de água de arroz. Ele disse: lá no Brasil o morto come. Eu disse: lá no Brasil o morto não come. Me dá água em nome de Jesus. Dei a criança. No outro dia, fui para casa. Os meus vizinhos me acordaram e disseram assim: dona Elisama, vamos lá ver se a criança viveu ou não. E quando nós fomos chegando, o número de pessoas tinha aumentado. E eles cantavam e tocavam. E eles disseram assim: acho que a criança morreu, porque tem muita gente. Eu disse: vamos chegar lá. E quando nós chegamos, a criança estava em pé na porta da casa. E eu perguntei para o Willy, quem curou você? E ele disse: Naimaroma, Deus me curou. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do trono de Deus. Eu e você somos os instrumentos. Como Paulo, que chegou lá em Listra e olhou aquele homem que era paralítico de nascença, viu fé naquele homem e disse: em nome de Jesus, levanta. E o homem levantou-se. Como lá em Éfeso, capítulo 19, versículo 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Deus quer usar a igreja para que o nome dele seja glorificado na terra. Quando eu aceitei Jesus, Deus, Senhor, me arrancou do ateísmo. Eu me achava a bala que matou John Kennedy. Ateu. No meu primeiro ano de crente, eu li, nos meus primeiros 10 anos de crente, eu li uns 1.500 livros. Eu achava que se eu morresse não tinha esperança para a igreja na minha cidade. Até que um dia Deus resolveu marcar um encontro com a minha vida. E sabe o que ele fez, pastor? Ele mandou eu para um culto que tinha um pastor doido pregando. A gente precisa se encontrar com os doidos algumas vezes. Eu entrei, era uma igreja rica, elitizada. Eu entrei e de repente ele sentou-se no púlpito. E ele, com nordestinês rasgado, ele disse: meu Deus, eu acho que eu errei de porta. Eu acho que eu entrei no cemitério. Eu olhei e falei: credo, eu fujo dos doidos e esses doidos me perseguem. Daqui a pouco ele disse: meu Deus, que catinga de gente morta. Eu falei: o que esse maluco vai falar quando pegar o microfone? Quando passaram para ele, já passaram assim. E ele pegou e disse: boa noite, seus crentes snobs.
eu não vim pregar para vocês, vim pregar só para aquele cabra feio ali. E apontou na minha direção. Como eu nunca me achei feio, eu olhei para trás. Ele disse: é com você mesmo, seu arrogante, seu soberbo. Tu é tão ruim, miserável, que hoje é o teu aniversário e nem tua mãe se lembrou. Era o meu aniversário de 24 anos. Mas ele disse: mas assim diz o Senhor, em resposta às orações da tua avó Alzira, eu estou te dando de presente hoje um ministério. E sabe do que isso veio resultar? Ele me mandou. Eu cheguei há 21 anos atrás aqui, eu e o Lidnilton Matias, pastor do Haiti. Chegamos juntos de moto, numa 125, com a cara e com a coragem. Os meus amigos de ateísmo diziam: o espírito de Che Guevara está sobre ele, tentando dar a volta na América. Não, eu estava debaixo da orientação de Deus. E eu tenho autoridade de Deus para dizer: quem obedece a Deus, prospera. Quem obedece a Deus chega aonde não chegaria sozinho. Maldito o homem que põe a confiança no braço da sua carne. Que nesta noite toda alma seja tomada de um temor profundo e você possa dizer: não eu, mas ele. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Mas eu amo as epístolas de Paulo, e Paulo está resumindo a história do povo de Israel. Paulo está resumindo 5.000 anos de história. Mas Paulo não é o tipo de líder que não tem fraquezas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele disse: não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande e tamanha angústia, tilipsis em grego, um estado de perturbação mental, um estado de angústia. Não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande e tamanha angústia que nos sobreveio na Ásia. Tamanha foi que até da vida nos desesperamos. Mas foi bom que fosse assim, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que até dos mortos ressuscita. Aqui tem 236 páginas de documentos, avaliada por uma junta de 6 médicos. Eu não tenho problema de saúde, nunca tive. Antes de eu parar no hospital ano passado, nessa mesma data, eu caminhava 8 quilômetros. Hoje eu caminho 15 quilômetros de segunda a sexta. Mas não emagrece, não é sobre emagrecer, é sobre ter qualidade de vida. Quem tem promessa precisa ficar vivo para que elas se cumpram. Mas eu fui fazer uma coisa perigosa. E o que foi, pastor? Eu fui orar. Orar é uma coisa perigosa. Eu estava orando de madrugada, 3:30 da manhã, na minha casa. A esposa estava dormindo. E o Senhor disse: a partir de hoje, você vai orar no templo sede, das 11 à 1 da manhã, pelo tempo que eu lhe mandar. Eu falei: Senhor, levanta alguém para orar comigo. Não é que me ligou no outro dia um advogado alemão com TDAH, ele deve estar por aqui, Romão. Ele disse: pastor, Deus falou comigo que mandou o senhor orar, e mandou orar com o senhor. A gente começa quando? Hoje. 183 noites seguidas, orando aqui e ali. Ninguém sabia, ele não sabia, mas eu ia orar e Deus dizia para mim: eu vou permitir você passar pela morte. Eu tive visões com o caixão da Etecam, a bandeira, e eu morto. Eu estava nas mesas com a minha esposa, e eu amo a minha família. Para mim, o melhor lugar de culto é na mesa. Salomão é sábio demais. Ele disse: vai, come gostosamente a tua comida, goza a vida com a mulher que tu amas, porque esta é a tua porção debaixo do sol. E eu estava ali, mas Deus disse: não conte nada para ela. Dani, não tem segredos entre eu e Dani. Inclusive ela sabe todas as minhas senhas. Ela sabe quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Mas Deus disse: não conte para ela. E eu fiquei em silêncio. Eu ia pregar em alguns lugares e Deus levantava sempre uma irmã do círculo de oração e dizia: pastor, que culto abençoado, mas eu acabei de ter uma visão com o senhor morto. Eu falei: fica tranquilo, eu sei o que é, fica em paz. E eu fui pregar uma semana antes, lá no pastor Mário, em Atalanta, um seminário. Sexta
à noite, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite, debaixo de uma tenda. Faltou energia para encerrar o seminário. Deus tomou aquele alemão vermelho e disse: como eu tenho falado contigo em dias contados nos dedos, eu estou descendo contigo no vale da sombra e da morte, mas eu vou voltar contigo de lá, e depois eu farei isso, farei aquilo, e se tu se esquecer que foi eu, tu desce de novo e não sobe mais. Cheguei na segunda-feira, o meu organismo, a minha caixa torácica era como se fosse uma churrasqueira. Todos os meus órgãos estavam cozinhando. Mas segunda eu tenho rádio, terça eu tenho rádio, quarta eu faço rádio, quinta eu faço rádio, eu faço faculdade, eu faço pós-graduação, eu sou diretor de escola. Eu não parei, preguei lá no Bom Samaritano. Quando eu cheguei na sexta-feira, não aguentei mais. Eu estava com retenção de líquido, 5,5 litros de líquido. Eu fui levado para o hospital no dia 21, no dia 22 de manhã, eu dei entrada na UTI. E o que foi diagnosticado, pastor? Pancreatite aguda, falência cardíaca, efizema pulmonar, água na pleura e mais 3 outros órgãos foram afetados. No 9º dia que eu estava na UTI, a minha esposa foi me visitar. Esse é o dia, 9º dia, o meu organismo não aguentou e eu parti. Só que quando eu saí, quem está me ouvindo diz amém. Quando eu saí do meu corpo, eu não saí para o nada. Havia um anjo do Senhor ao lado da minha cama, me aguardando. Ele pegou a minha mão e disse: vamos comigo no lugar. E ele me arrancou do Marieta, e em 3 segundos eu estava aqui. Havia gente aqui chorando e orando. Eu caminhei por mais ou menos 1 hora no meio da multidão. Escutei oração de gente dizendo: Deus não leva, Deus traz de volta. Mas tinha gente orando também: prepare e leva, prepare e leva. Mas escute uma coisa: se você tem promessa e Deus disse que iria lhe usar, Ele te livra até da morte. E eu fui a muitos lugares, não contei até hoje nada do que vi, porque não fui autorizado. Mas uma coisa eu posso dizer, que quando eu voltei para a cama, havia os médicos olhando para o meu corpo, já aquela preparação, e eu voltei gritando: Jesus está vivo, eu cheguei agora da presença dEle. Oh, quero receber sou, levanto que eu vou decair. Hoje é domingo, domingo de manhã, as mulheres foram preparar o corpo, mas foram recepcionadas por um anjo que lhes disse: porque buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou. Pastor, eu não tenho o privilégio de ir em Jerusalém, o dinheiro não alcança, isso é promessa para turista. Ele não está aqui, ressuscitou. E para quem não pode ir a Jerusalém, tem promessa? Tem. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Ele está neste lugar. Se você não pode ir a Jerusalém, isso aqui vira Jerusalém para você. Para surpresa dos médicos, eu perdi 12 quilos em 13 dias. Eu fiquei 12 dias sem comer, 12 dias sem beber. Eu tive flacidez muscular, eu levei 15 dias para reaprender a andar. Mas o mais impactante é que eles disseram: ele tem um passado como atleta, e eu joguei futebol profissional. Ele vai, se ele escapar, ele vai voltar à vida. Mas tem uma coisa que não vai escapar: é o pulmão. Mentira! 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 Aquele que faz a ferida é o mesmo que sara a ferida. Se o plano de saúde não alcança, a misericórdia alcança. Se o plano de saúde não dá no teto,
o Senhor envia anjos. Você ainda está esperando Cristo voltar? Ele passeia no nosso meio, Ele passeia no nosso meio. Eu gosto de aplicar conceito teológico e traduzir em verdade simples. Eu sempre andei, eu sou egresso da filosofia, da história, da antropologia, das áreas humanas, mas eu nunca neguei a realidade do mundo espiritual. Meu pai era envolvido com o ocultismo, e eu me lembro que um dia eu estava caminhando aqui perto com um amigo meu, professor de filosofia, e ele muito debochado disse assim: pastor Silas, esses crentes mais velhos, cheio de coisa, né? Eu falei: cutuca para ver. E a gente passou aqui de frente, Presbiteriana, tem uma parada de ônibus, e tinha um irmão aqui da sede, um velhinho. E o meu amigo colocou o braço para fora e falou assim: pai do senhor, meu irmão, o senhor está esperando o ônibus? Ele baixou a cabeça e coçou. Eu falei: lá vem a paulada. Ele disse: meu filho, eu sempre estou esperando Jesus. Se o ônibus vier primeiro, eu pego. Quando eu falei, ele falou isso, o Espírito de Deus falou no meu coração: só fala isso quem acredita nisso, só fala isso quem acredita nisso, só fala isso quem acredita nisso, só fala isso quem acredita nisso. Se você tem dúvida de que Jesus está vivo, eu tenho uma notícia boa para você. Ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá. E se Ele ressuscita corpos, também ressuscita sonhos. Se ressuscita sonhos, também ressuscita ministérios. Se ressuscita ministérios, também ressuscita vocação. Nós temos muitos pastores aqui de Toledo, Paraná. O pastor Dantas está aí, sim ou não? Fique em pé, pastor Dantas, só para mim saber. Escute que eu tenho só 2 minutos para encerrar. Pastor, a nossa cidade de Toledo é o PIB mais alto do estado. As maiores empresas estão ali. Não tem desemprego na nossa cidade. As pessoas chegam em frente às fábricas, está ali 280 vagas para tal seção, 400 vagas para tal seção. Quem chega na nossa cidade prospera, sim ou não, pastor Dantas? Um campo rico, um povo rico. Mas a nossa cidade não era conhecida no Brasil pela riqueza, pelo PIB. A nossa cidade estava conhecida como a capital do suicídio. Porque constantemente as pessoas se suicidavam na nossa cidade. Mensalmente vários suicídios naquela cidade. Saiu matéria no Fantástico sobre isso. Saiu matéria no Jornal Nacional e no Globo. Eu me lembro que há 5 anos atrás, pastor Vicente Mariano chega na cidade, seu amigo, pastor. E na primeira ceia geral do campo, ele recebeu o campo na quinta, no domingo uma ceia geral. O back vocal estava cantando. Trouxeram um jornal que havia saído um dia antes da matéria, Toledo, capital do suicídio. Entregaram o jornal nas mãos do nosso presidente, recém-chegado, e disseram: pastor, o senhor precisa conhecer a cidade que o senhor está assumindo. Nós somos conhecidos como a capital do suicídio. Todos nós no púlpito vimos quando ele abaixou a cabeça, e o jornal foi molhado pelas suas lágrimas. Ele levantou-se com muita humildade. O Beck estava cantando, ele pediu um dos microfones, pediu que o Beck parasse de cantar e disse à igreja: quantos aqui viram esta matéria? A igreja inteira levantou as mãos, nós estávamos a par do assunto. Então ele levantou a voz e disse: isso acaba hoje, porque a igreja tem autoridade sobre demônios, e nós vamos orar agora. A igreja levantou e orou uma oração em nome do Senhor Jesus. Domingo passado fez 5 anos que esta oração foi feita. Nunca mais houve suicídio naquela cidade, porque o inferno treme diante de uma igreja que tem autoridade no nome de Jesus. Em meu nome expulsem demônios, em meu nome expulsem demônios. Em meu nome, coloque as mãos sobre os enfermos. Em meu nome, curem. Eu estava pregando, microfone para mim, irmão. Eu estava pregando numa terça-feira de ensino aqui,
no sudoeste do Paraná. Escute que nós já vamos orar. Eu estava pregando uma terça-feira de ensino muito fria de inverno. A igreja lotou para ouvir o ensino. O pastor me deu 1h15 para ensinar. Tirou meu couro. Com 15 minutos que eu estava pregando, tinha uma mulher magra no primeiro banco. Uma mulher da minha altura, magra. Ela levantou-se com uma pasta de documentos nas mãos e veio e interrompeu a mensagem. Ela veio com a pasta de documentos e jogou lá em cima do altar e disse: "Tá aí, pregador. Tá aí os documentos e os exames. Eu não sou crente. A vizinha que está sentada lá atrás me convidou para vir, eu não sou crente. Eu não sou crente." Uma mulher da minha altura com 40 quilos. E ela me disse: "Olha para mim, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, pregador. Eu estou morrendo." Ela tirou o pano da cabeça e disse: "Olha, pregador, os meus cabelos eram lindos. Eu não tenho mais cabelo. Eu estou morrendo. E tem 15 minutos que o senhor está falando de um Cristo que eu não conheço. Apresenta o teu Cristo para mim hoje, eu não quero morrer." Pastor Zilmar, ninguém pediu para os obreiros orar, ninguém pediu. Mas esta mulher falou com tanta verdade, que os presbíteros desceram, pegaram o óleo da unção e foram orar. Ninguém pediu, pastor. Foi o Espírito Santo que moveu e eles desceram. As irmãs do círculo de oração se levantaram chorando e vieram abraçar ela. Ninguém pediu, a igreja foi orar. Foi um mover de glória naquela igreja. Eu nunca tinha visto isso. O Espírito movendo a casa, o Espírito agindo na casa. Depois que eles oraram, os presbíteros estavam voltando para o púlpito, as irmãs indo para o seu lugar. Ela estava voltando para o seu lugar. Aí o Espírito Santo me deu uma visão. E tinha duas irmãs que cuidam da porta do lado direito, porque o banheiro das irmãs é do lado direito, o berçário é do lado direito, e então as irmãs cuidam ali para as crianças não fazerem bagunça. Tinha duas irmãs na porta da igreja, e eu disse para as duas irmãs: "Por favor, acompanhe esta senhora até o banheiro, porque o Espírito me mostra o câncer sendo queimado pelas raízes na sua bexiga. E não vai dar tempo dela chegar na casa, vai sair na urina, pode levá-la para o banheiro." Conduziram a mulher para o banheiro, eu continuei pregando. Deu 10 minutos, pastor Sila. As duas mulheres entraram com o papel higiênico e uma bola de carne do tamanho de uma laranja. Ela havia expelido a enfermidade. Jesus Cristo cura, 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 Jesus Cristo cura. Não era nem para eu pregar. Só eu estar aqui já era a resposta de que Ele não desiste de nós. No meu estado, Alagoas, os meus pastores, os meus professores, tem pregador, pastor, que o senhor precisa conhecer, ensinadores, meu Deus, que eu não sou digno nem de limpar a sandália deles. Mas olha na relação dos 50 pregadores dos Gideões, quantos AL tem? ALs, Alagoas. E sabe, até 92 me diziam: esse nego não vale o que come. Esse nego nunca vai dar nada que preste. Mas um dia um crente me disse: eu conheço alguém que não desiste de você, mas dizem que eu tenho muitos defeitos. Ele é especialista em quem tem defeito. Ele é a propiciação, Ele aplaca a ira e meia graça. 3 meses me levou. 3 meses me levou para a igreja.
Jesus me aceitou, preto, do cabelo rio. Quando eu cheguei da igreja, disse: agora vai. Com 15 dias ele me batizou com o Espírito Santo, mesmo com as minhas falhas. Com 26 dias eu desci as águas do batismo. E pasmem, Fazenda Canoas, município de uma cidade chamada Rio Largo, aonde hoje sou o co-pastor. Canavial, comecei com a cana com 12 anos, boia fria, tudo de pesado do campo. O nome Trato Culturais é bonito, mas vai fazer para tu ver. Cheio de piolho. Ele me batizou no Espírito Santo. Me batizei nas águas com 26 dias. Dizia: ele não presta, não vai dar nem um ano. Ele me purificou. Com 1 ano e meio, eu estava no congresso e o pregador Marco Feliciano, 2000, quando fui separado para presbítero, ainda na cana, quando eu subi no altar, parou o congresso e se voltou para mim e disse: Deus vai te levar como pedra de fogo para o mundo saber que Ele é Deus. Com 3 dias depois, com 7 dias no outro domingo, chegou o pregador na congregação pequenininha e disse: Moreno, fica de pé. Deus me mostrou que vai abrir as fronteiras do mundo, o Brasil vai ser pequeno, te prepara. Mas dentro da cana. Com 3 dias depois, um grupo de obreiros me procurou. Agora está dentro. Eu estou dentro como a figueira estava. E disse: Bento, filho, desista. É impossível. Aquela profecia não era para você. Tu tem muitos defeitos, mas eu estou dentro. A figueira estava dentro. Nunca vai acontecer você cruzar o mundo, o Brasil. Tu é pobre, Bento. Tu é analfabeto. E para piorar, tu é preto. Eu disse: lá fora era fácil aguentar, mas dentro não é não. Ser rejeitado lá fora, ser desacreditado lá fora é uma coisa, mas dentro é mais difícil. Aí eu disse: sabe de uma coisa? Vou desistir. Se eu não sirvo para nada, sou um produto falido, não adianta. No outro dia eu estava de folga da usina e eu costumava orar 8 horas na minha folga, passar o dia na igreja. Eu disse: eu vou orar meia hora e vou embora. Nunca mais eu entro numa igreja. 8 horas da manhã a chave da congregação ficava na minha casa. Peguei, abri e entrei, arrebentado. Meia hora depois eu fui me levantar para ir embora, não consegui. Tinha 2 mãos me impressionando e uma voz dizendo: quando eu te chamei já sabia quem tu eras. Eu não desisto de você. A tua fraqueza não é maior do que a minha graça. Vou te mostrar hoje quem eu sou. Passei uma luta até 4 horas da tarde só gritando. Quando eu me levantei que fui para casa, veio um jovem adolescente da igreja gritando: Genival, vai para casa não. O que é que houve? A tua filha, na época 9 anos, Gisele, passou mal. A tua mulher levou para o posto de saúde, dentro do interior precário. Quando eu cheguei no posto, o médico disse: fiz o que pude, mas ela entrou em óbito. Leve para preparar o funeral. Quando eu peguei a criança quebrada, arrebentada, e as pessoas gritando: cadê o teu Deus? Quando eu fui entrar para casa,
O horticultor disse: vai para casa não, leva ela para onde tu estava orando, que hoje eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem, eu não dependo do que o homem acha para fazer o que eu quero. Leva ela para onde tu estava orando. Eu passei, pastor Carlos, pastor Trovão, tinha deixado a porta entreaberta, empurrei, joguei o defunto na frente do púlpito. Foram dizer ao doutor: ele está doido. O doutor veio com as enfermeiras, os vizinhos vieram, e o doutor pôs a mão aqui, minha esposa chorando, dizia: seu Genival, é loucura, acabou. Quando ele disse assim, não deu 10 segundos, veio uma voz dizendo: fui eu que te escolhi, e eu te trouxe aqui para te mostrar quem sou eu, que eu não desisto de você. A promessa que eu fiz está de pé, para você saber quem sou eu. Olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina começou a embolar, começou a saltar, começou a dar glória, e o médico ficou doido. O que é que está acontecendo? O meu Deus ainda faz o sobrenatural para não desistir de um crente, para não desistir de você. Passaram-se 15 anos, eu tinha 30, 15 anos, o silêncio. Diziam: aí, vergonha, chorei muito. Deus me enganou, te enganou. 45 anos, ficou velho, não frutifica mais. Pastor Zé Antônio dos Santos manda ligar para dentro do canavial. Deus me mostrou um pretinho. Liga e mandou colocar ele para pregar na convenção que ele quer apresentar ele ao mundo. Primeiro negro, primeiro alagoano a pregar para 40 mil pessoas numa noite da convenção. Quando eu terminei de pregar, todo mundo me queria de uma vez só. Quem disse que Deus não ia me usar, que eu não ia dar fruto, me beijava e dizia: eu te amo, preto, eu te amo, tu és. Diga para quem está ao seu lado: desista não, porque quem pensou que você ia ser cortado, vai ter que te engolir. Anos, ficou velho. 2015, pastor Reuel descobriu o pretinho. Ele é testemunha, cristiano, salvo engano, que era de Campina. Pastor Genival, pastor Reuel quer lhe trazer nos Gideões. Deus disse: vai não. Eu não vim. 2016, 2017, pastor, por que você não prega nos Gideões? Não é o tempo. 2021, pastor Gilmar me convida. Eu digo: pastor, eu disse 5 anos que não vou. Se eu for agora, vou magoar. Vou não. E enquanto eu não vinha, os telefones. Alô, do outro lado, hello. Pastor Genival, yes. You come here, please. Yeah. Deus não precisou dos Gideões para a árvore frutificar. É pela graça, é pela graça, é pela graça. "55 anos, vai mais não." 2023 eu vim. 60 anos, já tenho um cartãozinho de estacionamento. Olha eu aqui. Terceira idade, ficou velho.
Ele não desiste. A figueira ainda vai. Se no próximo ano eu não vou ter coragem de cortar, deixa, olha que a figueira floresce. Nós hoje somos fruto de pedaços da figueira, de ramos que não se quebraram. Olha nós aqui. Fique de pé por bondade. Se você puder, eu gosto de sempre terminar assim. Se tem uma pessoa íntima do seu lado, vira para ele aí. Me ajuda aqui, meu amigo, com todo, pastor Carlos, com todo respeito eclesiástico, é pregador, entendo. Se está perto de uma pessoa íntima do mesmo sexo, vira para ele assim, não olha para mim não, olha para ele. E diga para ele: ó figueira de Deus, fruto da última hora. A graça é o último tempo da colheita, mas a última dispensação é no milênio. E eu quero estar lá com você. Diga: não me importa se é pré ou pós, eu quero estar lá. E não é como figurino, eu quero estar reinando com ele. Diga para ele: não importa como você chegou nos Gideões, não importa o tamanho da tragédia, não importa o tamanho da colisão, não importa o tamanho da pancada, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Abraça ele e diga: ainda tem jeito. Eu acho que eu contei ano passado, quando eu vim aqui. Eu peguei um voo de Ipatinga, mas a Eunice, vou contar de novo. Olha aqui para mim. Eu peguei um voo de Ipatinga para Congonhas, naquele avião até que caiu o avião lá da Voipaz. Voei 2 horas, pastor Adriano. Pousei em Guarulhos, em Congonhas. E quando a gente chega em Congonhas, você sabe que esses aviões menores, eles não param lá no Finger, que é aquele lugar que você desce. Esse avião, ele para lá na ponta e você pega um ônibus e vai, não é? Não é assim? Não é assim? Aí eu desci do ônibus, pegando na mão da Eunice, que ama vocês. Entrei no ônibus, assentei a Eunice assim, que são poucas cadeiras. Olhei para o motorista, fortinho, alto, moreno. Nunca vi esse motorista. Apontei o dedo para ele e falei assim: como Jesus é bom, né, meu irmão? Eu nunca vi ele. Mas quando eu falei com ele, pastor Gilmar, como Jesus é bom, o motorista olhou para mim e falou assim: maravilhoso. E falou assim: o melhor é servir a ele e ser fiel. Aí eu olhei para a Eunice assim e falei: tem crente aqui no pedaço. Aí o ônibus foi enchendo. Os irmãos que sempre viajam de avião, sabem, o povo que anda de aviões é tudo chique, né? Aqueles homens assim, tudo de paletó, tudo. E não conversa também não. Você anda o dia inteirinho do lado de uma pessoa e fica ladinho. As mulheres tudo entrando no avião, tudo de chapinha, aquelas mulheres bonitas assim, de chapinha, com aquelas bolsas Dolce & Gabbana, né? Moça é do Paraguai, mas é bonito, não tem problema não. Não é verdade? Aquelas bolsas tudo bonitas assim, todo mundo lá em pé, e eu tô lá perto do motorista. Aí o motorista falou comigo assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Aí ele falou: qual cidade? Eu falei: não, em Minas Gerais. Aí fiquei lá perto dele. Aí o ônibus encheu. Quando encheu, foi apertadinho, fechou as portas assim e saiu andando. Quando o ônibus andou uns 50 ou 70 metros, aí o motorista, Teparabachurica, começou a falar língua. O motorista do ônibus do Congonhas. Quando o motorista começou a falar a língua, eu olhei para o Eunice, dei uma piscadinha assim e falou: opa, isso aqui é só nós que entendemos esse trem aqui. Eu sei que é olho, mas eu vou falar zóio. Irmão, o povo dentro do avião estava com o zóio desse tamanho assim, ó. E o motorista, labachuricalabachai. E eu lá perto dele, arrepiadinho, comecei a chorar também. Daí a pouco o abençoado tira a mão do volante, uma mão, e aponta o dedo na minha cara e fala: meu servo, eu tenho te usado na palavra.
Nunca me viu. Eu tenho te usado na palavra. Mas tem um detalhe: a partir de hoje, quando tu pregares, eu vou curar também. Irmãos, vai pegando aí. Daí para frente, Deus usou esse homem para falar coisas comigo, pastor Giovanni, que só eu e Deus sabia. Porque Deus tem a pessoa certa. Eu estou sentindo muita graça aqui, no lugar certo e no tempo certo. Aqui não adianta carta anônima, aqui não adianta abaixo assinado, aqui adianta ir onde Deus está nos estabelecendo. Vou repetir: aqui não adianta manobra, aqui é a presença do Espírito Santo que leva. Teve um irmão lá da igreja que pregou, e aí uma pessoa usou de má fé, dizendo que ele tinha atacado uma crença. Não vou citar aqui nome. Atacou uma crença, o irmão analfabeto. E eu comecei, o Brasil todo começou a botar mensagem a acabar com o irmãozinho. Tudo que é sindicato, tudo que é de advogado do outro lado se levantou contra o irmãozinho. Aí eu chamei o advogado da igreja e disse: chama o irmão e se prepare e faça a defesa. Vê onde é que tu arruma para defender o meu irmão. Aí o advogado chamou o irmão. Quando deu fé, o advogado me liga: pastor Ziel. Eu disse: por não, é bom o senhor falar com o irmãozinho. Eu disse: mas por quê? Tu não é o advogado? Ele disse: não, fale com ele, porque tem um negócio aí que eu não estou entendendo. Eu disse: e o que é? Ele disse: não, fale o senhor. Eu fui lá, liguei para o irmão: irmão, não, eu disse para ele vai estar na audiência que hora? Ele vai estar cedinho lá. Aí eu não fazia parte do processo, mas eu, membro, pastor dele, ele de uma outra área, eu fui. Quando cheguei lá, tinha 3 advogados da igreja, 2 da deputada, 1 da igreja e a outra representante das crenças, não sei de onde, que eu também não vou falar, porque na hora que fala hoje, eles querem atacar. Cheguei, estava o irmão, eu logo olhei para ele. Lá são muitas áreas, ele é membro de uma outra área, mas eu fui, porque eu sou o pastor dele. Eu disse: se prender ele, prendeu também. Pronto. Aí fui. Quando cheguei lá, o irmão estava assim com a Bíblia. Desse jeito. Aceso, fogo pegando. Fogo pegando. Aí ele com a Bíblia aqui. E eu disse para o senhor, irmão, para o senhor: pastor Ziel, o senhor veio. Eu disse: eu não posso deixar o senhor na mão. Não precisava não, pastor. Eu estou decidido. Aí eu fiquei com medo. Porque crente decidido, irmão, não é assim? Ele disse: eu estou decidido. Eu disse: mas decidido como, irmão? Pastor Ziel, eu não vou negar meu Jesus. Aí eu disse: por isso que o advogado disse que era para mim falar com ele. E eu botei todos os argumentos para ver se ele disse: pastor. Aí pronto, na hora da audiência, delegado, representante das outras crenças, representante do sindicato não sei de onde, os advogados nossos. Aí o delegado sentou, leu o nome de todo mundo, conversou. Aí ele disse para mim: você é o pastor dele? Você não faz parte. Eu disse: não, eu só vim acompanhar, vou ficar calado. Mas eu podia usar a voz do advogado e falar pelo advogado. Irmão, aí a senhora que estava lá na sala, ela era crente. Ela chegou com um chá de cidreira e disse para ele: toma para acalmar seu nervo. Ele disse: quem foi que disse que eu estou nervoso para a senhora? Aí ela mudou, disse: não, pois menos toma para se aliviar. Ele disse: eu não estou nem com a boca seca, eu não estou nem me tremendo e eu não estou precisando de chá de cidreira. Muito obrigado. Aí ela voltou com chá e eu aqui: meu Deus, é doido. Pau vai quebrar aqui hoje. Aí, meus irmãos, quando foi na hora, o delegado começou a fazer as perguntas e um dos nossos advogados disse assim: não responde. Ele disse: eu vou responder. Eu vou responder. Irmão, o homem respondeu tanto que o delegado olhou para ele e disse: rapaz, eu não estou vendo nada para te incriminar, não. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que homem que tem fogo na vida
Ele não tem medo de nada. Pastor Zilmar, no 11º dia que eu voltei da morte, eu estava na UTI. Eu estava com 13 quilos a menos. Eu tive flacidez muscular extrema. Eu levei 15 dias para reaprender a andar. Eu acordei um dia e olhei que na direção da UTI onde eu estava tinha mais ou menos uns 9 leitos. E quase todos os dias eu ouvia as sirenes tocando. Alguém morria do meu lado. E eu ouvi os médicos dizendo: vai morrer hoje também. Vai morrer hoje também. Você já ouviu isso? Alguém já disse isso para você? Escute uma coisa: a pandemia veio e não levou você. Porque aqui está quem maior do que a pandemia. E eu olhei, pastor Inês, e chegou uma moça loira, bonita. Ela parecia a Mary Monroe. E o quadro dela era grave, gravíssimo. Ela estava de 3 redomas de vidro. Quem quiser acreditar, acredite. Eu estava deitado na minha cama. E eu olhei e havia um ser do lado dela. Eu vi de olho aberto. O senhor estava sob efeito de remédio? Não. Estava lúcido como estou aqui. E eu vi um ser de mais ou menos 1,90 m, com um instrumento cortante. Ele estava olhando para alguma coisa parecida com um relógio. E ele estava impaciente porque ele veio buscá-la. Pastor Silas sabe de perto que é isso também. E ela saiu de dentro do corpo dela, olhou para mim e disse: me ajude. Eu estou indo para o inferno hoje. E eu me agitei, me amarraram. Eu estava amarrado. Eu me agitei e disse: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Nem que eu me jogue dessa cama, mas eu vou ali amanhã e eu vou orar por essa moça. O diabo não vai levá-la. E aconteceu uma coisa que não era comum. Eu dormi 3 horas. Quando eu acordei, ela não estava mais lá. Escute, eu tomei 56 injeções de dipirona na veia. Eu tomei morfina 3 vezes por dia. Mas não existiu na minha vida. Eu tenho 46 anos. Um lugar onde eu senti tanto a presença de Deus em estado pleno e puro, como naquela UTI. Escute uma coisa: quem vai lá não quer voltar. Eu estou aqui porque me foi dada uma ordem: volte. E quando eu desci, o mesmo anjo que estava em frente à cama, pastor Reis, e você, mestre, Deus disse: volte e seja impiedoso com os falsos mestres e com os falsos pregadores. E eu estou aqui para dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho, ainda que seja um anjo, é anátema. Fique com o evangelho de Cristo. E eu temo, pastor Admilton, disse Paulo, que assim como a serpente enganou Eva, o diabo vos engane. Escute, e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Esse negócio de que eu sou pregador e eu sou importante, isso é mentira. Isso aqui é sermão. Isso aqui é carta viva. Você é carta viva. Você é carta viva. Você é sermão ambulante. Que em uma das minhas viagens missionárias em Cuba, pastor Silas, pastor Adriano, meu abraço. Eu cheguei no lugar, veio um homem correndo, mas veio literalmente correndo, me abraçou e disse em espanhol: aqui está el hombre que Deus ha usado para salvar mi vida. Escuta aqui. Aqui está el hombre que Deus ha usado para salvar mi vida. Aí eu disse: que passa, meu irmão? Ele disse: pastor Jander, há 9 anos atrás o senhor esteve aqui. E o senhor pregou neste lugar aqui. E naquela noite o senhor pregou que Jesus atravessou o mar da Galileia e foi do lado de lá só por causa do gadareno. Porque Jesus deixou 10.000 pessoas e foi do lado de lá só por causa do gadareno, sim ou não? E o senhor pregou naquela noite que o senhor tinha saído do Brasil, viajado 12 horas de avião, atravessado o oceano e ido em Cuba por causa de um homem. Quando o senhor disse que tinha vindo a Cuba por causa de um homem, eu dei um salto do chão, porque eu estava embriagado.
com cirrose hepática, esperando a minha hora. Quando o senhor disse que veio do Brasil por causa de um homem, eu disse: eu sou esse homem. Aleluia. Eu quisera. E eu quero dizer para o senhor, pastor, que Jesus me salvou, me curou, me batizou com o Espírito Santo, e agora eu sou evangelista da Assembleia de Deus. Você pode levantar sua mão para adorar? Se 20 anos de Cuba resultou só no meu querido irmão Salvador Dias Cabreira, para mim já valeu 20 anos de obra missionária. Eu sinto muito a graça de Deus aqui. Pastor Zilmar, essas palavras não são minhas. Essas palavras são de Hudson Taylor. Ele disse: nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. Vou repetir: nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. Se você é o homem de Deus, a mulher de Deus, que está fazendo no tempo e no lugar, descansa, porque o resto vem dele. Vou repetir: o resto vem dele. Eu já falei isso aqui nos púlpitos dos Gideões. O que me impulsiona a continuar pregando e fazendo a obra missionária é o que Deus me disse há uns anos atrás. Ele me disse: eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Eu vou repetir: eu tenho plano, projeto e recursos. E sabe o que Deus me disse? Sabe o que Deus me disse? Meu Deus do céu, vontade de voar aqui, Manel. Sabe o que o Senhor me disse? Meu filho, para eu fazer uma arca é a coisa mais simples que tem. Quem fez tudo do nada pode fazer uma arca no estalar de dedos. O difícil, meu servo, não é eu fazer uma arca. O difícil é eu achar um Noé que acredita que vai fazer uma embarcação sem ter caído uma gota d'água. Meu servo, tirar 2,5 milhões do Egito para mim não é problema nenhum. O difícil é achar um Moisés que acredita que com uma varinha na mão vai tirar. O Senhor me disse: para mim fazer cair fogo do céu é a coisa mais simples. O difícil é achar o Elias que quer consertar o altar. Está pegando fogo aí, irmãos. Olha que glória, olha que presença neste ambiente. A obra missionária é uma obra, é uma missão global.